Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola. Vamos repercutir o empate do Inter com o Luverdense, projetar também a partida do Grêmio amanhã contra a Ponte Preta e muito mais, como diria Ribeiro Neto. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 992 24 12 20, nos acompanha pela tela da Band, Band TV Canal 10, ou então pelo band.com.br/RS na internet. E se pegar no meio do caminho o programa, pode acompanhar no nosso canal no YouTube também, Donos da Bola RS. Mas eu quero o primeiro destaque central Band do Esporte com Bruno Ravazoli. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. O técnico Luiz Felipe Scolari se despediu do Guangzhou Evergrande no último sábado. Foram 3 títulos da Liga Chinesa, mais a Champions League da Ásia de 2015. Participou, consequentemente, do Mundial de Clubes do mesmo ano. Acabou perdendo nas semifinais para o Barcelona por 3-0. Felipão, ex-técnico do Grêmio e da Seleção Brasileira, campeão do mundo em 2002, disse à imprensa local que pode permanecer na China para os próximos anos. Mas, neste momento, Felipão está sem clube. Tá certo, obrigado, Bruno. Daqui a pouco a gente retorna com mais interatividade. Você participa pelo Twitter, o @DonosDaBolaRS, e o Bruno vai lendo o teu recado. Mas deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, a Duda Luizelli, ela que é gerente de futebol feminino do Internacional. Esperava te receber aqui com uma vitória do Inter, Duda, pra gente falar sobre o momento internacional, mas é um momento turbulento. Mesmo assim, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. De nada. Pois é, a gente está nessa expectativa, né? Principalmente como colorada, que o Inter consiga a pontuação para subir, mas a gente sabe que só tem um clube que tem a obrigação de subir, né, na Série B, e esse clube é o Internacional. E vamos falar sobre o futebol feminino também, né? Não só o do Inter, mas macro, seleção brasileira, enfim, aproveitar a presença da Duda. Ribeiro Neto, teu destaque inicial. Eu não entendi a tua expressão. Quer dizer que o Inter está vivendo um momento turbulento. Não tá? Eu vou repetir o que eu já fiz aqui no programa. Quem é o líder da Série B? O Inter. Muito bem. A quantos pontos ele está neste momento do 5º colocado? Do 5º colocado eu não sei. 8 pontos. É? Obrigado. Se o Oeste ganhar hoje, vai a 5. 5. Então vamos pelo pior. Ganhou, fica a 5. Quantas rodadas faltam? Algumas. 4. 4 rodadas para o Inter. Então, quem está com um momento turbulento são os times que não têm pontuação para subir. Pode-se entender uma coisa dessas, Tia? Eu gosto dessa interação do Ribeiro Neto, é meio Celso Roth, assim. Tá faltando comprometimento. Aí tem que complementar, né? Fala, Caco. Boa tarde, Felipe, Duda, seja bem-vindo aqui com a gente, Ribeiro, nossos telespectadores. O Internacional precisa se concentrar na Série B e resolver logo isso, porque o torcedor está ansioso. O Ribeiro disse que não, mas ele está ansioso também em relação a isso. Ele não aguenta mais esse discurso, entendeu? De vai ou não vai. É importante para o Internacional, mas é que o desempenho, Ribeiro, do Internacional, nesses últimos jogos, deixa o torcedor e todos um pouco preocupados, pensando principalmente no ano que vem. Isso é outra coisa. É por isso, de certa forma. Isso é outra coisa. Então, assim, ó, o Internacional está nessa distância, mas ela diminuiu muito mais. Não pela força do Oeste dos outros, pela força do Internacional, que fraquejou nesse momento. Vamos acompanhar os gols, então. 2-2, para quem não acompanhou ontem, 2-2 no Luverdense e Inter, jogando fora de casa. O Internacional saiu perdendo em menos de um minuto, 55, 56 segundos. Deu o primeiro gol do Luverdense, né? Já está na tela aí o gol. Uma falha do zagueiro Léo Ortiz, né? Que jogou ontem pelo lado esquerdo. O Thales acabou entrando no time pela questão do Vitor Cuesta, sentiu desconforto durante o aquecimento. Sabe que é típico, o Inter está vivendo a típica situação, e a Duda que é um profissional do esporte, pode referendar ou não, sabe quando está chegando o teu objetivo, quando está ali pertinho, bate uma questão emocional tão grande, assim, sabe? E isso atrapalha tudo, atrapalha o contexto. Eu vou dizer que isso atrapalha a torcida, a direção, os jogadores, a comissão técnica, o discurso do Guto que está embaralhado também. Mas eu quero dizer para você o seguinte, e eu quero referendar esse ponto, que foi um ponto espetacular conquistado pelo Internacional. E eu não estou fazendo ironia, gente. O ponto contra o CRB em casa foi fantástico. O ponto de ontem foi fantástico. A derrota do Ceará foi excelente. Não foi porque não teve... empatar com o CRB em casa. Não foi porque não teve ponto conquistado. O Internacional está à beira de sacramentar o seu acesso. O que o Inter tinha que fazer na Série B já fez. Que foram aquele período de 9 vitórias que ele precisava para descolar dos adversários. Agora, com toda a turbulência emocional, ele está administrando isso.
Agora, vamos combinar entre nós, telespectadores, vamos ser sinceros. Você quer o quê? Que o Inter jogue um futebol elegante, vistoso? O Inter não tem nem bola para isso. O time do Internacional é só menos ruim que os outros. Então, assim, você, colorado, assumindo essa realidade, você vai diminuir a sua ansiedade. O Internacional está às portas de sacramentar, pode ser que até que seja na próxima rodada, e deu esse objetivo. Ah, mas como disse o Caco, mas 2018 é ano que vem. Tá, mas Ribeiro, vamos avaliar então o jogo de ontem. Não. O Inter tomou um gol do Marcos Aurélio, que passou aqui pelo Inter, nem reserva. Olha como é que tomou o gol. Olha como é que tomou o gol. Pois é, tomou. Tomou o gol, A gente tá porque não teve qualidade de de saída de Ratão bola. foi eleito melhor em campo ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes. Ratão. O Inter tem Edenilson, D'Alessandro, Leandro Damião, Aí é que Botker. está. Aí é que está. Esta é a primeira grande mentira, é a primeira grande utopia vivida pela imprensa, vivida pela torcida, vivida pela direção. O Internacional tem nomes, entre aspas, de Série A, que na verdade não são. Por que não são? Não são. Como não são, Ribeiro? Não são. Olha aqui, ó. O time é coletivo. Aí é que é a crítica, coletivo. Fazer uma pergunta, tem uma pergunta para a Duda até nesse não sentido. adianta eu vou falar demais aqui, é melhor a Duda falar. Então. Uma pergunta para a Duda nesse Fala, sentido. O tênis, Aqui me por irrita. exemplo, é muito difícil. A característica no tênis, quando o cara tá para fechar o jogo, ele sente dificuldade. Isso que o Ribeiro falou pode acontecer, Duda, num grupo inteiro do técnico até o jogador. Não é uma instabilidade muito grande para um grupo como o Internacional? Eu acho que o fator psicológico, sem dúvida nenhuma, atrapalha, né? Agora, a gente vendo o jogo de ontem, que teve 2 gols muito cedo e o Inter teve que buscar o placar, né? E querendo ou não, estava jogando fora de casa, né? Então, eu acho que o ponto ontem foi um ponto conquistado, né? Agora, com certeza, onde faltou foram os pontos no Beira-Rio, mas que a gente vai buscar no próximo jogo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que o Inter ele tem plantel para vencer a Série Duda, B, né? Não só subir, eu vou né? dizer, eu acho que nem precisa ponto mais nenhum. Talvez... Para ser campeão precisa. Mas isso aí é o que menos interessa. É isso que me Mas irrita. não pode, Ribeiro, é o O que espírito. vocês O que eu querem? digo é o espírito do Internacional. Eu falei isso, eu vou ser repetitivo, como às vezes tu diz as tuas verdades Sim, aqui. é verdade. Um time, um clube grande como o Internacional tem que jogar sempre pela vitória, da maneira que tu tá falando do Internacional. Quem sabe um empate, então faz uma retranca Mas contra o Vila Inter- Nova para garantir um ponto. Mas não o Inter está pode. jogando pela vitória. Só não tem futebol para isso. O clima Não, mas tá tu muito tá bem. defendendo que o empate é uma boa, então o espírito Claro. tem que ser pelo empate. Não é, Quando não jogar é um fora tem que empate. se fechar, Tu não jogar no entendeu, contra-ataque. Caco, querido amigo, Eu chefe entendi, querido. eu entendi. É o ponto conquistado. O que importa agora é somar pontos, o jeito e como vai jogar. É o que O menos clima está importa. muito bélico, o debate deixou esse clima muito bélico. Vamos desarmar Não, a tá alma, tranquilo, o tá espírito. tranquilo. Vamos à Feira do Livro. Lá está Marcelo Salzano. Fala, Salzaninho. Internacional, hein? A situação tá complicada mesmo, hein? Será que volta mesmo pra Série A? Opa, estamos no ar? Ah, genial, radical. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você e aos telespectadores do Donos da Bola. Eu falo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Mais uma edição deste evento que é muito tradicional aqui na capital gaúcha, principalmente para repercutir o empate de ontem do Internacional 2-2 contra o Luverdense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, estou aqui com o grande Leandro. Tudo bem, parceiro? Boa tarde. Oi, tudo bem. E o teu Internacional, hein? A que se deve essa queda de desempenho na Série B? Olha, eu tô sofrendo. Meu Inter, assim, esse ano, eu tô sofrendo demais com ele, mas eu tô acreditando. De ponto em ponto, a gente vai classificar e o ano que vem vai ser tudo diferente. Claro que é para melhor, né? Pois é, esse momento do Inter na Série B se deve ao trabalho do Guto Ferreira ou à insuficiência técnica de vários jogadores? Eu acho que nós montamos o time com a intenção de ir para a primeira divisão de novo. Só que os times adversários jogam com o Inter como se fosse uma Copa do Mundo, né? E nós não podemos descartar isso também. Mas assim, eu acho que o grupo está se esforçando e, na medida do possível, eu tenho certeza que vai voltar para a primeira divisão.
Quem é mais importante nesse time atual do Inter, o D'Alessandro ou o Leandro Damião? Eu acho que o D'Alessandro está dando a contribuição dele com a experiência que ele tem, mas o Damião está sendo fundamental nesse momento. Graças a Deus que ele voltou. Tá certo, obrigado, Leandro. Dá aquele cumprimento aí, aqui ó, olha aí, hein, que momento. Agora, pra gente completar aqui o serviço, o Leandro vai engraxar o meu sapatinho, né, pessoal? Olha só, um belo trabalho aqui que ele faz na Praça da Alfândega de Porto Alegre. E daqui a pouco eu volto de outro lugar aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, Felipe. Esse sapato aí não fala português. Esse sapato aí, ele não é caro. Cara, é a passagem onde ele foi comprar esse sapato. Tem que ilustrar a chuteira dos jogadores do Internacional lá para acertar a pontaria contra o Vila Nova. É boa, é verdade. Aqui vai ser um jogo épico contra o Vila Nova. Eu já estou enxergando, né? Aquela movimentação. Ola no Beira-Rio. O D'Alessandro nas redes sociais. Vamos, Colorado! É agora! Conta com a gente! E tal. É isso aí, cara. E aí o Inter vence o Vila Nova, fica tudo feliz e acabou, só demorei. Não dá para emprestar algumas jogadoras lá do futebol feminino? A gente fez aqui o Grenal dos Artistas, eu falava para ela fora do ar. Teve um golaço da Paloma, deu um chapéu no goleiro, fez um golaço. Não dá para emprestar ninguém para essa reta final da Série B, hein? A gente tem grandes jogadoras hoje, né? Que a gente, na verdade, começamos a construir a nossa equipe praticamente com avaliação técnica, com quase 700 meninas, e daí saiu 80% da nossa equipe este ano, né? E o nosso time vem dentro do campeonato com 100% de aproveitamento e a gente espera continuar assim até o final, né? Porque o nosso objetivo também é conseguir o acesso para a Série A2 do futebol feminino no ano que vem. A gente fazer pelos meios corretos, né? De chegar um dia a ser uma das melhores equipes do Brasil. Que é esse o nosso objetivo a longo prazo aí. Médio e longo prazo, né? 2, 3 anos a gente já quer estar lá. É interessante falar nisso, né, Duda? Porque quem acompanha o futebol masculino acha que o futebol feminino é da mesma forma. As potências são diferentes. Fora do país, a nível de seleções, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, são as grandes potências do futebol feminino junto com o Brasil. O Brasil está um pouco atrás, inclusive. No futebol brasileiro, quais são as grandes potências hoje? Hoje a gente tem grandes times, né? O Corinthians é o time hoje que praticamente mais investe no futebol feminino, que é até o campeão da Libertadores, né? O Santos já faz um grande trabalho com o futebol feminino, mas hoje o Inter, a gente tem escolinha, né? A partir de 6 anos de idade, a gente tem seleções sub-14, vice-campeã brasileira, que a gente foi para a Granja Comari, seleções sub-16, sub-17, sub-20 e a equipe adulta, ou seja, a gente tem tudo no futebol feminino. Hoje, o Inter é o único clube no Brasil que tem todas as categorias de futebol feminino. Tem tudo para decolar esse projeto, né? Duda, existe muitos homens trabalhando com as mulheres no futebol. E o contrário, quando é que vai acontecer em maior número? Tu acredita que isso futuramente? Existe essa cultura? Daqui a pouco uma técnica feminina, já teve alguns casos, mas eles são muito raros. Por que isso não acontece? É uma coisa que está sendo construída ou é um caminho natural? Ou tu acha difícil acontecer isso? Eu vou dar o exemplo do Inter, né? A gente, na nossa comissão técnica, tem a professora Tatiele, que ela já tem licença A, B e agora vai... Desculpa, ela tem licença C, B e agora vai fazer a licença A. Ficou um tempo nos Estados Unidos, né? Exatamente, né? A gente tem a professora Suelen, que é a nossa preparadora física, pós-graduada, enfim, né? Muito legal. Eu acho que é tudo que o futebol feminino precisa. São mulheres capacitadas. Mas tu acha, o que eu te perguntei, se tu acha que um dia algumas podem comandar um time de homens? Eu acho que... É muito difícil isso, é uma barreira, é um preconceito. tabu, né? É um tabu, eu acho que aos pouquinhos as mulheres elas vão entrando realmente, né, no meio do futebol. Hoje já tem jornalistas, repórteres, mulheres. Já tem mulheres em tudo que é lugar. Tá indo, né? Tá indo. Aos pouquinhos a gente tem que ir conquistando o nosso espaço. Acho que primeiro conquistar o nosso espaço dentro do futebol feminino. Aí depois sim a gente pode pensar em algo a mais. Primeiro fortalecer o futebol feminino e o belíssimo projeto que faz o Inter. O Grêmio também já está fazendo isso aqui em Porto Alegre. Isso é muito legal. Imagina, há 5, 10 anos nem se debatia, se brigava por um espaço do futebol profissional. Hoje estamos falando de categorias de base, né, do futebol feminino. Exatamente, mas a gente também só tem a agradecer também ao carinho que essa diretoria abraçou o futebol feminino, porque hoje a gente está inserido dentro do relacionamento social com o Norberto Guimarães, que é o nosso vice-presidente. Poxa, e ele nos dá todo o apoio necessário para que a gente construa
e que a gente realmente seja uma das melhores do Brasil em muito pouco tempo. Muito Teve legal. um trabalho interessante esse final de semana até com o Júlio Garganta, esteve lá o português e estava toda a comissão técnica praticamente do futebol feminino. O masculino profissional estava muito envolvido porque era dia de jogo, final de semana do Internacional. Interessante essa preparação também do pessoal do futebol feminino do Internacional. Isso é muito legal. Parabéns ao Inter por esse projeto que com certeza vai decolar, ainda mais tendo a Duda à frente dele, né? Encabeçando esse projeto como gerente de futebol. Ribeiro Neto tem mais uma dica para você de um projeto que vai dar certo. Fala, Ribeiro. Ai, Deus do céu, eu só trago verdades e coisas boas para você. A sua obra com qualidade é com a Concretos Domínio. Pavimentação e concretos, mão de obra especializada. O pessoal do Domínio deixa a sua obra pronta. Pisos, blocos, meio-fio, loteamentos, estacionamentos e condomínios. Ligue agora para o Daniel Collin, é o rei do concreto. 980-516679. 980, quer que eu leve? Vamos ver direitinho, então. 980-516679. É legal até dizer, 980-516679. 980-516679. Vá, não perca essa oportunidade. Fale com o Daniel Collin, o rei do concreto. Tá aí, ó, no seu vídeo. Ligue já. Anotei a dica aqui, Ribeiro Neto. Vamos falar do Grêmio que joga amanhã contra a Ponte Preta. O torcedor do Grêmio está ansioso pela final da Libertadores contra o Lanús. Mas tem Brasileirão e está bem distante do líder do campeonato. A missão do Grêmio no Brasileirão é se manter na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. De preferência, terminar no G4. Para quem perseguiu o Corinthians rodada após rodada, ficar a 8 pontos de distância do líder poderia representar um desconforto. Não é o caso do Grêmio. A gente vai brigando. A gente tem que se manter no G4 para entrar direto na Libertadores através do Campeonato Brasileiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores. E vamos continuar buscando as vitórias para ver o que acontece no Campeonato Brasileiro. Tendo a final da Libertadores no horizonte, o objetivo do Grêmio mudou. Não interessa mais ficar no topo, e sim tomar cuidado com quem vem de baixo. A gente não tem título garantido na Libertadores, então uma vaga para a Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro ela é importante, a gente tem que brigar por isso, encarar com muito respeito e se dedicar ao máximo no Campeonato Brasileiro em função desses objetivos. Para os 4 primeiros do Brasileirão, o prêmio é uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Os outros 2 entram na primeira fase, na pré-Libertadores. Como o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil, o G6 pode virar G7. Ou seja, hoje, o mais próximo de ameaçar o Grêmio é o Vasco, que está 9 pontos atrás. A gente precisa se manter no mínimo no G4 do Campeonato Brasileiro. Diga-se de passagem, o Grêmio, apesar de estar disputando até dias atrás a Copa do Brasil e a própria Libertadores, o Grêmio é a equipe que nunca saiu do G4 desde o início do campeonato. Que os adversários se cuidem. Se apostarem num Grêmio relaxado na reta final, podem se dar mal. Ah, então tá bom. Muito bem. O Grêmio está com a corda esticada pensando na Libertadores, porque a situação do brasileiro, que agora não é mais título, é ficar no G4, essa aí está confortável, né, gente? Eu vou dizer assim, eu acho muito importante o Grêmio manter a corda esticada. Tá? E não é só porque tem ritmo de jogo. Eu acho que tem a questão de entrosamento, porque o Grêmio, no meio desse furacão aí, ele acabou perdendo um pouquinho de jogo. Tá? E agora, com os titulares, eu acho que isso tem que ser readquirido com o jogo mesmo. Não é só treinar, tem que jogar. Eu, Caco e Duda, gostaria muito, né, que o Everton fosse mantido no time também. Tivesse dado de sequência para ele. Porque o Grêmio tem que chegar contra o Lanús realmente, como diriam os mais antigos, na ponta dos cascos. Mas é importante, eu concordo contigo, Ribeiro, mas se a convicção do Renato é o Fernandinho, que ganhe esse ritmo de jogo, jogue de igual para igual, querendo vitória, buscando como se tivesse algo a alcançar ainda, que é essa vaga. Isso vai ser ao natural, mas claro que pensando no time da Libertadores, para dar esse ritmo. E se tiver que ser o Fernandinho agora, tem que ter oportunidade para o Everton, que ele entre no time. Mas me parece, a gente já falou aqui, a convicção do Renato é
sem o Everton e com o Fernandinho. Essa coisa do G4 é consequência, não pode ser o objetivo do Grêmio do Brasileiro. O objetivo do Grêmio agora é Libertadores, então esses jogos vão servir para isso, para ajustar o ritmo e o equilíbrio do time e opções. Vai que daqui a pouco alguém sente quem é a opção para o ataque, para o meio, para a defesa. Tem que estar preparado para tudo, é decisão contra o Lanús em 2 jogos. A Duda é torcedora do Inter, não vai querer ver o Grêmio campeão da Libertadores, mas eu quero a tua opinião, Duda. O que tá achando do Grêmio? Bah, eu sou Lanús desde pequenininha, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Tá certo. Saiu a lista dos jogadores do Grêmio que vão viajar para Campinas. Amanhã tem Ponte Preta e Grêmio. Fala, Bruno Ravazoli. Exatamente, Felipe. O Grêmio treinou hoje pela manhã com portões fechados no CT Luiz Carvalho e há pouco a assessoria de imprensa divulgou a lista dos relacionados. São 20 atletas que viajarão para Campinas. Jogo amanhã, 7h30, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. Estão fora por desgaste Edilson, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Luan, Arthur e Lucas Barrios. Então, praticamente, um time misto amanhã diante da Ponte. A defesa, praticamente toda ela, né? Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez. Todos os 4 jogadores de defesa fora dessa partida de amanhã contra a Ponte Preta. Vamos voltar à Feira do Livro. Marcelo Salzano circulando entre as bancas agora. Fala, Salzaninho. Pô. E aí? Só quer ler? Olha aqui o que eu encontrei, meu caro Felipe Duarte, de outro ponto aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, e um livro que diz o exato momento do Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro. Sua missão é vencer, até levantando a taça. Afinal de contas, só faltam 4 rodadas para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui agora na área das bancas, é a maior muvuca aqui, pessoal, movimento muito grande de pessoas comprando seus livros por aqui, e eu estou na banca da Seicho Noie neste momento e vou conversar aqui com o Otaviano, que está aqui representando o pessoal. Otaviano, muito boa tarde. Explica um pouco pra gente o que significa o Seicho Noie. Boa tarde. Seicho Noie é uma filosofia de vida voltada para o pensamento positivo, né? O otimismo. E pegasse esse livro aqui, Sua Missão é Vencer, é justamente isso que eu como colorado, realmente vejo que o Inter tem que assimilar essa ideia, né? Conscientizar que tem essa potencialidade infinita. E esse livro fala justamente disso, de conscientizar da sua potencialidade infinita e colocar isso em prática, né? Você acha que está faltando isso para o Inter nessa reta final da Série B do Brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo, né? Tem um plantel maravilhoso, não é excelente, né? A gente ainda está carente de alguns talentos aí, mas está faltando isso aqui. Conscientizar que tem essa capacidade, né, de enfrentar as dificuldades com essa ideia, né? Eu tenho capacidade de vencer, né? E acreditar nessa missão. Pois é, você elogiou muito o plantel do Inter, então a culpa desse momento que vive o Inter na Série B é do Guto Ferreira? Não acredito que seja só do Guto Ferreira. Eu acredito que é um conjunto de situações e que eles não estão sabendo lidar. Mas tem capacidade e eles acreditando nisso vai dar certo, sim. Tá certo, então muito obrigado ao Otaviano e fica a dica, né, pessoal? Sua missão na vida e também para a dupla Grenal é vencer. Daqui a pouco eu volto de outro ponto aqui da Feira do Livro, Felipe. Valeu, obrigado. Vou te pedir umas encomendas aí, traz um rancho para mim de livros. Aliás, eu vou visitar a Feira do Livro à tarde, não precisa trazer, viu, Salzano? Ô, Bruno Ravazoli, me traz informação, Brasil de Pelotas. Isso, Felipe. E o Brasil de Pelotas que pode ajudar o Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro. O Chavante encara o Paraná às 8h30 da noite no estádio Bento Freitas. Na tela, alguns gols do Brasil de Pelotas na competição. Este de cabeça foi do Lincoln contra a equipe do Juventude. O Brasil está numa situação complicada na tabela de classificação. É 15º colocado com 39 pontos
e tem a mesma pontuação do CRB, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, ou seja, o Chavante está com pontuação de time rebaixado. O Paraná é o quarto colocado com 56 pontos, ou seja, hoje à noite no Bento Freitas, o Brasil pode ajudar o Inter e também se autoajudar, já que o time do Klemer precisa somar pontos para sair desta situação indelicada na Série B do Campeonato Brasileiro. E de quebra, o Brasil, se fizer a sua parte, que é vencer, realmente está numa situação bem delicada, ajuda também o próprio Inter, né? Porque o Paraná está lá em cima, o Paraná é o quarto colocado com 56. Que deve estar numa tranquilidade, né? Tu vê, quantos pontos tem o Paraná? 56. Pois é, né? O Paraná numa tranquilidade e o Inter em crise. O quinto colocado é o Mas a com 55. exigência do Paraná é outra em relação a expectativa é completamente diferente. A expectativa que eu tenho do Tanto Inter que é subir. o Paraná fez um jogo contra o Internacional, um dos maiores jogos da história, o maior público da história da Arena. E se subir, vai cair ano que vem. Então, assim, ó, o Internacional tem que subir, o resto é... balela. Com todo respeito a bulhufas, né? Agora, bom, se vocês querem falar sobre o Inter por ano que vem, aí nós vamos fazer um seminário. Que aí só tem naba, né? Então aí sim. Tu não vai aí fazer seminário porque a Duda precisa dar a opinião dela verdade, aqui também, né? Daqui a pouco quero a opinião da Duda também. Fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial. Na volta, vamos falar sobre a Damião Dependência. Nada de dar independência, é Damião Dependência que se vive no Internacional. Mas quero saber da como Duda mudou? o porquê disso tudo, depois do break. De volta com mais Donos da Bola aqui na tela da Band. Vou acionar o Bruno Ravazoli para falar sobre a Damião Dependência. Que papo é esse, Bruno? Bom, Felipe, o Internacional já teve a Arangues Dependência, quando o chileno jogava aqui em Porto Alegre, a Dali Dependência, nos tempos do Argel até a Vitinho Dependência e atualmente na Série B é a Damião Dependência. Na tela, os números do centroavante do Internacional. Com ele em campo são 15 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, um aproveitamento de quase 78% e 29 gols marcados. Sem Damião, o aproveitamento do Inter é inferior a 50%. 19 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 20 gols e 49% de aproveitamento. Damião, principal jogador do Inter na Série B. E os números do próprio Damião. Ele tem 8 gols em 15 jogos. É quase um gol a cada 2 jogos. Posso perguntar? Ô, Bruno... Sim, senhor. Tá bem. Esse percentual sem Damião está computando desde que ele está no Internacional ou jogos que ele nem estava no Inter? Computando todos os jogos do Inter da Série B. Inclusive então, aqueles 10 primeiros que o Damião nem era jogador do Inter ainda. Então eu vou te dizer, tá? Pro bem do Damião, vocês deviam mudar. Porque, na verdade, desde que o Damião foi contratado, é que tem que se fazer a comparação do Inter com o Damião ou sem Damião. Ela fica mais gritante ainda. Seria mais forte ainda. Seria mais forte, mas seria a mais real, né? Porque quando o Damião não tá... O Paulo Pires aqui. Alô, Paulinho, dá um abraço aí, Paulinho, pra mim, para você que foi mais forte do que eu. O Ribeiro Neto é o último do programa. Estatística do Paulinho, né? Foi mais forte do que eu. Fala, Caco. Não, o importante é... Todo grande clube ou um time sempre tem um cara. Acredito que o Cristiano Ronaldo, se sai do Real Madrid, depende desse jogador. O Messi sai do Barcelona, né? O Luan, quando saiu do Grêmio. Existe essa dependência. Não, mas existe, eu estou dizendo, em termos de qualidade. O problema é o Internacional ter apenas um repertório. Esse é o problema. E aí, um repertório para o Damião. E aí não tem outro. Quando o Inter tinha o Arangues, ele tinha mais repertório. Não era só a jogada com o Arangues. Havia o D'Alessandro também. O problema do Damião que preocupa é só aquilo ali. E é isso que o Internacional tem que buscar. Aí é a dúvida. Isso é o Guto que vai construir ou é o grupo que não tem condições, jogadores disponíveis para que haja esse repertório? E aí, Duda, o Damião parece que veste a camisa do Inter, é outro jogador, é impressionante. Eu acho que um grande jogador tem que estar num grande clube, né? Então, eu acho que se o Inter trouxe o Damião para resolver o caso dele na Série B, por quê? Porque na Série B, a gente, querendo ou não, os times todos entram para dentro da casinha, lá para dentro da área, se fecham, e nós precisamos de jogadores com as características do Damião para nós vencermos, porque ele já fez gol com a perna direita, a perna esquerda, de cabeça, de canela, né? Mas a bola entrou e é isso que o Inter precisa, de gols para que a gente consiga subir. E no início ele chegou a ser criticado porque perdia muitos gols, né? É verdade. Lembra disso? Mas faz parte do jogo. É porque a maior importância do Damião nem é fazendo gols.
acredito eu, pelo espaço criado para os outros que vêm de trás. É a forma de jogo que muda, né? E ele é o centroavante para a Série B, virou a página do time do Internacional. A minha dúvida, Ribeiro, e a minha crítica também é a quantidade de vezes que o Inter cruza para a área. Esse é o modelo de jogo do Inter e por isso o Damião está dando certo. O Inter é o time disparado, o time da Série B que mais cruza para a área adversária. Tá jogando assim porque não tem como jogar diferente ou não sabe fazer diferente disso? As duas coisas. Me parece ser mais seguro jogar assim também. Não é. Um pouco do que a Duda falou, é a característica da competição. Mas tem que ter mais repertório. Em média? Não pode ficar o goleiro do Internacional num tiro de meta quase que todas as vezes dando balão. Toda vez que ele pega a bola, ele faz a ligação direta. Em média, são quase 28 cruzamentos por jogo. Tem que ter mais alternativa. Tu que é um tatiquez e eu te admiro por isso. Tá bom. Qual é a jogada do Inter, além dessa? Não, é só essa. Então, jogar pelos lados ou a primeira bola, para o Damião dar a casquinha e segurar para quem vem de trás. Resposta dada. A minha dúvida persiste. Se o Inter joga assim porque não sabe fazer diferente ou se exige assim com o certame e com o elenco. Mas eu vou voltar para a Feira do Livro. O papo começa a ficar pesado, eu vou relaxar lendo um livro com Marcelo Salzano. Vamos lá, Salzaninho. Opa. Grande Felipe Duarte, tá certo. Estou voltando de outro ponto aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Encontrei aqui um amigo. Teu nome? Cláudio Miro. Cláudio Miro, você é colorado? Sim, colorado, decoração. Pois é, Cláudio Miro, que foi quem marcou o primeiro gol da história do estádio Beira-Rio, né? Sim, com certeza. O meu pai era colorado e ele me colocou o nome de Cláudio Miro quando eu nasci. E graças a Deus, né, eu hoje sou colorado e colorado decoração. Vamos dar uma voltinha aí? Vamos. Tá, isso, garoto, isso, beleza. O que tá achando do Inter nessa Série B do Brasileiro aí? Tá muito bom e com certeza nós vamos ir para a primeira divisão, né? Com certeza. Pois é, e o trabalho do Guto Ferreira, você tá gostando ou nessas últimas rodadas aí ele tá deixando a desejar? Não, tá bom, o trabalho dele tá bom e o que importa é que o time tá bem, né? E mais importante é que a gente tá quase lá, né? Falta pouco, mas com certeza a gente vai conseguir nosso objetivo, que é a primeira divisão. Qual é a importância do Leandro Damião nesse time do Inter? O Leandro Damião, com certeza, é um dos melhores jogadores, né, do Internacional. O Leandro Damião, para mim, hoje, no meu modo de ver, ele é o melhor jogador que tem no Internacional. Tá certo. Obrigado, viu, Cláudio Miro? Eu que agradeço, tá? Bom trabalho aí. Para todos os colorados. Beleza, garotinho. Valeu. Bora, né? Vou dar mais uma voltinha aqui, meu caro Felipe Duarte. Tô um pouco cansadinho, né? Corridinha hoje pela manhã. Entrevistar aqui. E aí, Quintana? Você não vai falar, meu querido? Não. Deixa eu levantar aqui rapidinho. Carlos Drummond de Andrade, e aí? E a situação do Inter? Você não quer falar mesmo também? Não, e vocês me deixam mal, né? Mas vamos mais uma tentativa aqui. E aí, Quintana? E o Grêmio vai ser campeão da América? Não, aí não dá, tia. Daqui a pouco eu volto aí, Felipe. Meu, graças a Deus, mascararam. Existe um texto do Carlos Drummond de Andrade que fala o seguinte: havia uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é a Série B do Internacional que tem que sair. Tirar. Isso, inclusive, se eu não me engano, do texto fala em segunda-feira. Tu vê o que é a ironia do texto e o Salzano percebeu bem. Provavelmente é isso que o Carlos Drummond de Andrade diria para o Salzano. Por aí. Ô, Caco, já te prepara, porque depois do break é contigo a bronca. Na marca do pênalti, depois do intervalo com o Caco da Mota. Já vou de volta com Donos da Bola e chegou o momento da marca do pênalti. Hoje, Caco da Mota é quem está na marca do pênalti. A pergunta do Vanderlei Smanioto, de Caçapava do Sul. O que é pior, Caco? O futebol do Inter ou os resultados negativos do time? O pior é o futebol do Internacional, mas não é tão pior assim. Na pergunta dele eu não coloco tanta mediocridade assim, né, pelo pior, mas essa é a parte pior, o futebol apresentado. Né? Essa é a exigência, é a cobrança. É a exigência, é isso aí, o desempenho, né? Não os resultados. Os resultados, é o que o Ribeiro disse, o Inter está na ponta da tabela, se fosse pelos resultados está tudo bem. Exato. E o Juventude, como é que está o Juventude na Série B, Bruno? O Juventude segue sonhando com uma vaga no G4 e hoje à noite enfrenta o CRB, 9h30 no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió. O time do técnico Antônio Carlos Zago é o 8º na tabela com 49 pontos, 7 atrás do Paraná,
que é o primeiro time dentro do G4. Já o CRB é o 17º com 39 pontos. E o interessante desta rodada é que os gaúchos podem se ajudar. O Inter segurou o Luverdense ajudando o Brasil de Pelotas. Hoje, se o Brasil vencer o Paraná, ajuda Inter e Juventude. E se o Juventude vencer o CRB, ajuda o Brasil nesta briga contra o rebaixamento. Então, nesta reta final, os gaúchos precisam se ajudar, Felipe. Boa, irmandade gaúcha, hein? Todo mundo se ajudando, o Inter ajuda o Brasil de Pelotas, um ajuda o outro, tá tudo certo. Ribeiro Neto, me ajuda também, Ribeiro? Não. Eu te ajudo e vou ajudar todos vocês que estão aí de vergonhinha, né? E passando, dando mico. Gente, 0800 601 0700. Luciana, ativo e aí não tem problema, não passa vergonha nunca no jogo do amor, é ou não é? Não passa mesmo. E tem muitos homens que passam anos no relacionamento tendo vergonha na hora H. Porque não consegue chegar no final, porque não tá aquela coisa mais consistente na hora H. Então, você precisa de pique, precisa de energia. Claro. Então, o estimulante que você precisa, que não vicia, age rápido por vários dias no seu organismo, é o ativo. E o melhor de tudo é que ele é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Ele dá aquele up, valoriza o seu potencial na hora H. Ele dá aquilo que está faltando, apimentar no seu relacionamento. Liga agora na central 0800 601 0700, não tem nas farmácias. O melhor de tudo é que é direto do laboratório. Eu tomo, dura 3 dias. Exato, você aproveita muito mais. E ainda aproveita hoje porque tem muito desconto. Parcelinha bem pequenininha e pagamento só daqui 45 dias começa a pagar, tá? E o especial que tem os combos, que são cheios de vantagens para você que está assistindo aqui os Donos da Bola. Tem desconto especial. E a entrega é grátis e sigilosa. Para quem está trabalhando, né? Ninguém vai saber o que você está ali. Agora, 10 minutos. 10 minutos, valendo a partir de agora. E ainda, ligando nos próximos 10 minutos, tem presente na compra. 0800 601 0700. Valeu, 0800 601 0700, Felipe. Beleza, valeu, Ribeiro Neto. Deixa eu aproveitar a Duda aqui nessa reta final. Pode voltar, Ribeiro, vem pra cá. Não vai ter debate. Eu quero perguntar pra Duda, porque algumas pessoas já mandaram um recado pra gente perguntando como é que faz. Tem uma menina que quer jogar futebol, quer jogar no Inter. Como é que faz pra se inscrever e fazer o teste lá no Inter? Hoje é só entrar, a gente tem tanto o Facebook quanto o Instagram, Gurias Coloradas Oficial. É só entrar ali e pedir pra gente, que a gente manda todas as informações. Meninas de 6, 7 anos até 70 anos tem gente jogando futebol com a gente. Então não tem idade, é fazer não só para competir, mas também por um esporte, né? Porque futebol é saúde. E a gente aproveita aqui para convidar os colorados e coloradas. A gente está nas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. O nosso jogo é domingo às 19h30 no estádio da PUC, contra o Oriente. Entrada gratuita, 1 quilo de alimento não perecível. Boa. É só ir lá e prestigiar o nosso futebol feminino do Inter. Obrigado, Duda. Obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Caco, Ribeiro, um beijo para vocês e até amanhã. Outro. E agora vem o programa da Regina. Regina já se arriscou jogando bola alguma vez? Jogou futebol, Regina?